Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando com a nossa radioatividade, vamos falar um pouquinho de grandezas, de interação, né? Dentro da disciplina de produção da radiação do nosso curso superior em radiologia. Então, a gente vai continuar, como eu comentei, e vamos ver aqui o que a gente tem de novidade em termos de radioatividade em relação à aula passada. Então, só lembrar sobre o decaimento radioativo, também às vezes conhecido como desintegração radioativa, né? Mas a palavra desintegração, ela não é assim muito utilizada. Por quê? Porque a palavra desintegração lembra ou faz você notar que possa ser algo como assim um desmonte, né? Uma destruição, digamos assim, uma coisa muito forte. Então, não é muito usada por causa disso, porque não tem muito sentido você falar em desintegração, porque, como a gente viu, em alguns casos, pode até acontecer de você realmente ter uma espécie de desintegração, se é que a gente possa chamar assim, né? De quebra, enfim, algo assim mais fatídico. Mas na realidade não é. Em alguns casos, como se fosse alfa ou beta, você poderia falar algo como desintegrar, né? Perder a integridade. No geral, a gente prefere falar, os físicos preferem falar em modo de decaimento radioativo. Por quê? Porque decaimento significa diminuir energia. Então, quando você manda energia para fora, pela radiação gama, você está efetivamente decaindo o nível de energia. Então, a palavra decaimento ela é mais, digamos assim, bonita, mais elegante que desintegração, tá? Mas desintegração é um pouco mais forte, né? Em termos assim, dá mais sentido para o pessoal digamos, leigo, né? Você botar na mídia, você falar em desintegração, que a pessoa pega. Integração, integrar, desintegrar é quebrar, né? Separar em partes. Então, o pessoal fala decaimento radioativo, talvez não entenda que o decair significa cair em energia. Bom, no caso da desintegração, digamos, é a questão das partículas. Então, energia é pouco, né? Há uma diminuição de energia dentro do núcleo, mas só a energia que sai é pouca energia, ou seja, esse decaimento não é o suficiente. Então, em alguns casos, é obrigado a dar mão, né, lançar mão de jogar partículas mesmo, porque a própria partícula, a massa, equivale à energia. Então, você tem a energia da velocidade que ela sai, mais energia da própria massa. Então, acontece sim uma diminuição muito grande de energia e sim o átomo fica estável, fica, né, tranquilito no mais, bem calminho. Bom, o que acontece? Se for só energia pura, ou em alguns casos de emissão beta, você tem o que a gente chama de transmutação, ou seja, o número atômico do átomo muda, e se muda o número atômico, muda o elemento químico, certo? Então a gente tem que ver que você tinha carbono, virou nitrogênio, nitrogênio virou carbono, carbono virou oxigênio, enfim, então você transmutou, tá? Então isso numa molécula, imagina, né? Você está, por exemplo, carregando, você tem átomos de carbono no seu corpo, de repente esse carbono vira oxigênio, vira nitrogênio, enfim, há uma transmutação. Então isso pode quebrar DNA, quebrar molécula, enfim, tem outras coisas. Você tinha oxigênio, vira flúor, flúor vira oxigênio, enfim. Então isso é um pouco complicado quando há essa transmutação, ok? Então só relembrando, emissão gama, aqui está até desenhado como uma partícula, digamos assim, né? É como se tivesse massa. Então o núcleo emite a onda eletromagnética, pode fazer aquela conversão de elétron, ou seja, esse fóton gama interagir com um elétron da camada K, né? Sempre da camada K, primeira K, e aí você sai o elétron e mais às vezes sai um outro fóton aqui, mas isso aqui não é muito comum e não tem por enquanto nenhuma utilidade médica, digamos assim, né? Então, pesquisando alguma coisa, mas não tem muita utilidade. A emissão beta menos, porque é um elétron, então sai de dentro do núcleo um elétron, dado a conversão de um nêutron em próton. Então, o nêutron se transforma em próton. Então, como ele é neutro, teoricamente, a gente pode dizer que ele era uma partícula de carga positiva mais uma negativa. Então, as duas estavam ali dentro,
mas visualmente, digamos, a gente de fora enxerga só essa bolinha é neutra, daí ele tipo se quebra, se separa em dois, manda o elétron que é negativo para fora para ficar o positivo. Então são esses três primeiros. Então, continuando, a gente tem o chamado beta+, então que é uma partícula positiva, é um elétron em termos de tamanho, de carga, de massa, só que ele tem um comportamento invertido em relação ao elétron comum, o elétron negativo. Então, se o elétron negativo, por causa da carga elétrica, ele, ao passar por campos magnéticos, campos elétricos e magnéticos, ele vai, digamos, faz a curva para a direita, o beta+, ou positron, vai fazer para a esquerda. Só isso, só esse comportamento, o resto é tudo igual. Pode existir a captura K, então, por algum motivo, o elétron, que é negativo, se junta ao positivo e se transforma num neutro. Também não tem muito uso na medicina. E a partícula alfa, tá? O beta+, o pósitron, sim, é utilizado, né? O PET, aparelho PET, que é Positron Emission Tomography, ou tomografia por emissão de pósitron, se vale justamente de existir elementos radioativos que emitem pósitron para fazer a imagem. E por fim, tem a emissão alfa também, que às vezes é usado um pouco, mas é usado como terapia, né? Você joga o alfa num câncer de pele, por exemplo, né? Então, essa energia aqui vai matar as células, no caso, você vai jogar em células tumorais ali, bem superficial na pele, porque o alfa, a gente vai ver, não progride muito, né? Não vai muito além de milímetros ali de pele, tá? Então, pode ser usado, o elétron também pode ser usado como terapia, né? Jogar, só que o elétron já penetra alguns milímetros de pele. Muito bem, então só revisando esses 6 tipos, os quais a gente usa agora. Bom, se o átomo libera partículas e libera energia, a gente pode medir essa radioatividade. Então, a gente tem como medir, enfim, classificar os átomos, etc. Essa é a pergunta. Porque eu teria que o quê? Basicamente contar ou perceber que um elétron saiu de dentro do núcleo. Tenho que perceber que houve uma partícula gama ou alfa que saiu do núcleo. Isso daí eu tenho que perceber. Radiação alfa ou radiação gama saiu do núcleo. Então, como é que eu faço? Posso medir? Posso. Então, existe uma grandeza chamada atividade, certo? Então, veja, então, a ideia de falar, né, lá atrás da radioatividade, ou seja, a atividade do rádio, aqui a gente usa essa palavra, no caso só atividade, tá? Como uma grandeza, como algo que eu vou medir. O que que eu vou medir? A gente já vai ver. É a mesma coisa, então, que eu perguntar. Qual é a sua atividade? Então você vai dizer, eu sou estudante, eu sou professor, eu sou engenheiro, sou médico, sou dentista, psicólogo, sou caixa de um supermercado, enfim, você vai dizer o quê? Sou tecnólogo, então, enfermeiro. Você vai dizer isso, a minha atividade. Então, a mesma coisa, você vai perguntar qual é a atividade do material radioativo, né? Que ele tem essa atividade, ou seja, que ele é radioativo. Então, eu vou perguntar isso, eu vou medir. Bom, depois tem uma grandeza ou algo que ajuda também a classificar e a entender essa radioatividade, que é chamado constante de decaimento. E, por fim, a meia-vida, né? Tem muito mais grandezas, muito mais coisas que se mede, mas isso possivelmente vocês vão ver, por exemplo, em medicina nuclear, em radioterapia, a gente aprofunda mais. Mas o principal aqui, com o nosso curso, ainda é um curso de primeiro ano, né? Um curso ainda um pouco inicial, então a gente vai falar principalmente de atividade constante e meia-vida, que é isso que a gente precisa entender um pouco para até tipo radioproteção, né? Proteção radiolar. Como me proteger se eu sei a atividade, ou se eu sei a minha vida, o que que isso significa e como que eu tenho que agir quando eu tiver essas informações. Então vamos começar com a atividade. Então, atividade, a gente usa a letra A, mede o processo de decaimento de uma amostra radioativa. Então, eu tenho uma amostra, ou seja, eu tenho 1 grama de material radioativo, 5 gramas, 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, enfim, 10 quilos, 1 tonelada de material radioativo, e eu vou medir a atividade. O que é medir a atividade? É medir as transformações que o núcleo radioativo está realizando, está acontecendo com aquele núcleo, né, aquele
aqueles átomos que estão lá dentro desse 1 kg de urânio, por exemplo, 10 gramas de césio radioativo, o que está acontecendo por segundo, por unidade de tempo, né? Então, mas como é que eu meço a transformação de núcleo? Como é que eu vou lá dentro do núcleo medir? Então, a gente mede o resultado, a gente conta o número de fótons ou partículas que eu consigo medir, porque pode até emitir mais e eu não conseguir medir, né? Isso acontece. Que ele faz num período de tempo, então eu posso medir durante 1 minuto, mas a média é sempre para 1 segundo. Então, se eu medir 1 minuto, são 60 segundos, eu vou dividir por 60. Ah, contei 120 partículas em 1 minuto que eu fiquei ali contando, né, com detector, etc. Muito bem, o que eu vou fazer? Pegar 120 por minuto, eu vou dividir por 60, tá? Posso também trabalhar, por exemplo, com medir 5 segundos, 10 segundos, medir 1 hora, enfim, não interessa. A unidade que a gente chama, a unidade é segundo, então eu tenho que trabalhar sempre com segundo. Bom, então, a atividade é a taxa de variação dos números de átomos radioativos que eu tenho dividido pelo tempo, né? Só que aqui, no caso, é dado por uma derivada, porque a gente tem a equação, tá? A equação do número, eu tenho um número inicial, então agora eu tenho, sei lá, 1 kg de urânio radioativo, e isso é importante, pessoal. Eu tenho 1 kg de urânio radioativo. Isso significa que eu tenho 1 kg de átomo, né? Uso o número de Avogadro para descobrir quantos átomos tem, aquela coisa de mol, enfim. Mas significa que eu tenho 1 kg de urânio radioativo? Não. Muita gente vai dizer que eu tenho 1 kg de urânio radioativo, mas na verdade eu tenho 5% desse 1 kg que são radioativos. Os outros 95% não são mais radioativos. Foram um dia, mas hoje, exatamente hoje, eu não tenho. Então, a gente sempre trabalha assim, eu tenho um número agora, se eu puder medir, mas a gente já vai ver que não dá para medir. Se eu ver agora o número de átomos radioativos, a partir de agora eu vejo que eles vão emitindo a radiação, alfa, beta, gama, e vão deixando de ser radioativo. Então eu tenho 1 quilo de material radioativo, sei lá, 50 gramas só são efetivamente de átomos radioativos, mas a gente vai considerar 1 quilo, porque eles estão misturados, né? Então não sei onde eles estão misturados naquele 1 quilo. Vou medir, então tenho 50 gramas, ou 50 trilhões de átomos, enfim, daqui a pouco eu vou ter 40 gramas e das 950 que eram, passou a ser 960. 40 radioativo. Depois 40 vai virar 30, 970, porque 10 deixou de ser radioativo. Então, veja, vai alterando o número do que é radioativo do que não é radioativo. Eles vão se trocando, tá? Então, eu tenho 1 quilo radioativo misturado com 1 quilo que não é radioativo, 2 quilos. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou ter 1,5 kg não radioativo, meio quilo radioativo. 1,7 kg, 300 radioativo. 1,8 kg não radioativo, 200. Tá? Então, isso vai trocando. Então, eu tenho que pegar o número de átomos. Inicialmente, a gente não trabalha, tá? Já vou comentar isso. E ele decai, então, de acordo com o tempo que vai passando, vou tendo menos material radioativo, certo? Então, aí, de acordo com o tempo que eu trato, eu vou dividir pelo tempo para ter a atividade. Então, a atividade, ela varia também com o tempo, tá? Então, tá aqui. Então, eu tenho uma atividade, unidade é Becquerel, por exemplo, 3 tipos de átomos aqui, começa inicialmente com 1.200. Tá? Então, os 3 átomos, os 3 amostras, têm uma atividade de 1.200 emissões, ou partícula, ou fóton, ou misto, não interessa, por segundo. O A, ele é mais rápido. Ou seja, em 100 segundos ele já quase não emite mais nada. O B já é mais lento. Então, veja que depois de 300 segundos, mais ou menos, aqui, ele ainda está na faixa aí, depende dos 400. E o C passou 500 segundos, por exemplo, ainda está aí na faixa, talvez perto dos 500 aí. Então, veja, quem que dá esse formato da exponencial? Uma exponencial mais rápida, uma exponencial. É esse lambda aqui. Que os três têm o mesmo 1.200, o tempo que eu estou medindo igual para os três.
Então, a atividade, a gente vai ver que a atividade é o N0, ou seja, o quanto eu tenho, por exemplo, fosse os 1.200, ou enfim, um outro número aqui, multiplicado por esse lambda. Que isso aqui também muitas vezes é chamado de A0, ou seja, atividade inicial. Então, a minha atividade inicial aqui é 1.200. A partir disso, vai decaindo. E outra coisa, aí vem o que eu disse, a gente não conta o número de átomos, é difícil, você teria que fazer cálculo de Avogadro e papapá, etc. E ainda, como eu disse, nem todos os átomos são radioativos, então tem 1 quilo, sabe que eu tenho 5%, 10%. O que é o urânio enriquecido que se fala? Então, se você pegar da mina de urânio, o urânio, primeiro que ele não vem puro, né? Ele já vem misturado, é um sal e tal. Mas enfim, se eu pudesse separar o urânio, porque você só separa quimicamente o urânio, o elemento químico urânio, não sabe se é radioativo ou não. Se você separasse só o urânio, ele teria em torno de 3% de urânio radioativo. E os outros 97% é não radioativo. Daí o que acontece? Então, o que eu teria que saber se esse urânio é o urânio natural ou se é um urânio enriquecido. O que é o urânio enriquecido? Que a gente volta e meia aparece aí na TV, e noticiário, e bomba atômica, etc. Então, o que é o urânio enriquecido? O urânio enriquecido é o seguinte, é você pegar urânio, então 1 quilo de urânio, do qual 30 gramas são radioativas, e você faz o quê? Você vai, por processo físico, químico, um pouco de químico, mas basicamente físico, tais das centrífugas, e você tenta separar o urânio não radioativo, que ele às vezes é mais leve, digamos, em cima, e o urânio radioativo, que é um pouco mais pesado, que tem mais neutro e tal, embaixo, certo? Então você tenta fazer essa separação por centrífuga, tem várias, são 300 etapas, por exemplo, para você chegar. E aí o que acontece? Você, digamos, imagina se fosse que nem a gente faz nata ali, né? Coalhada, que ferve o leite, a nata fica em cima. Então é a mesma coisa, você separa e você vai lá, tira a parte de cima da nata, digamos, e separa. Bom, agora eu tinha 1 litro de leite, agora eu tenho 10 mililitros, sei lá, 100 mililitros de nata. Mas depende dessa nata ainda tem água, não é só gordura. Aí eu vou lá e faço um outro processo. Vou coar, ou vou ferver de novo, vou conseguir separar um pouquinho, ou a água vai evaporar, enfim, vou fazer um segundo, terceiro processo. Até que você chega num quilo de urânio quimicamente falando, ele tenha 20% dos átomos radioativos, e não mais 3 do original. Isso que é enriquecido. Então você teria que fazer cálculos e saber como é que ele está enriquecido, um monte de coisa. Então, na prática, não se trabalha com número de átomos radioativos. O que se trabalha é com a atividade, até porque a atividade e o N0, que seria o número total, ou o AT com NT aqui, que a gente falou, eles são diretamente proporcionais, ou seja, se cair o número de átomos radioativos à metade, a atividade caiu à metade. Se eu tenho 1/3 de atividade agora em relação, sei lá, um mês atrás, significa que o número de átomos radioativos também caiu a 1/3. Muito bem. A unidade, né, grandeza se chama atividade, como se fosse assim, grandeza, velocidade, grandeza, tempo, grandeza, distância. Qual é a unidade que eu uso? Ah, velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora e por aí vai, né? Distância, centímetros, metros, polegadas, então são as unidades. Então, a grandeza, a atividade tem como unidade o becquerel. Homenagem ao Henri Becquerel, obviamente, que representa uma transformação por segundo. Antigamente, muito, principalmente medicina nuclear, ainda se fala muito na chamada unidade antiga, que é Curie. Qual é o problema? Por que foi trocado por Becquerel? Porque o Curie, ele equivale à quantidade de partículas ou de fótons, ou atividade, que 1 grama do rádio, ou do radioisótopo, do átomo de rádio, né? Do radioisótopo 226. Então, você teria que ter 1 grama desse átomo, 226, e medir durante o segundo e fazer a contagem. Tá? Então, como isso é uma grandeza, digamos assim, relacional, quer dizer, você tem que comparar algo com outro, e no fundo você está dizendo, o que é 1 Curie? 1 Curie é a mesma quantidade que 1 grama de rádio está emitindo. O que é meio Curie? Significa que eu estou emitindo a metade que o átomo radioativo de rádio estaria transmitindo.
Ou 0,1, estou emitindo 10% que o radionuclídeo de rádio está emitindo por segundo, etc. Então, como é comparativo, eles procuraram uma grandeza, né? Enfim, renomearam para Becquerel e é uma transformação por segundo. Tá? Então, se eu contei uma por segundo, duas por segundo, eu tenho um Becquerel, 2 Becquerel e pronto, não preciso comparar. E aí, fazendo a comparação, digamos assim, um Curie, que ainda é muito usado, principalmente da medicina nuclear, são 37 bilhões de becqueréis, ou 37 bilhões de emissões de uma grama de rádio 226, né, de átomos radioativos do rádio 226 que estão emitindo por segundo, 37 bilhões. Ou 37 gigabecqueréis, se a gente for usar. A unidade do becquerel é 1 sobre segundo, né? Porque é o inverso do segundo. Ou segundo na menos 1. Porque são tantas coisas por segundo, barra segundo. Tantas coisas por segundo. Ok? Então, isso aqui é a atividade. Bom, ali a gente viu que a gente chama de constante de decaimento, que é o lambda, que é S na menos 1 também. Por que ele é S na menos 1? Porque, como eu tenho lambda vezes o tempo, eu vou mostrar de novo, significa que eu tenho 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1, vezes segundo. Então, segundo com segundo corta, a exponencial fica apenas com um número para você calcular a exponencial. Então, na prática, isso aí, ou melhor, na teoria, isso significa probabilidade de um núcleo emitir e dividido por tempo. Ou seja, qual é a probabilidade? Então, quanto que ele vai emitir? 5 por segundo, 10 por segundo, 20 por segundo, 1 milhão por segundo, 0,01 por segundo, ou seja, ele emite muito pouco, e assim por diante. Também, como eu disse, como se fala em desintegração radioativa, o correto não, mas o mais correto, o mais bonito seria decaimento radioativo, mas também se pode falar desintegração, tá? Então, eventualmente, alguém vai falar constante de desintegração em vez de constante de decaimento. Então, essa constante, ela é única para cada radioisótopo. Então, o rádio 226 tem uma constante, o rádio 225 tem outro, o urânio 237 tem uma, o urânio 234 tem outro. Cada uma tem uma constante, tá? Cada radionuclídeo, radioisótopo, melhor, cada radioisótopo tem a sua constante, ou seja, a sua chance de emitir. E é aquilo que aparece na equação exponencial. Lembrando sempre que, então tá aqui, ó, o lambda vezes S, que eu falei, 1 sobre segundo vezes o segundo, para dar isso aqui um número, fazer exponencial, e eu pego o número inicial e digo, bom, eu tinha 1 milhão de radionuclídeos, agora eu tenho, depois de 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, 100 segundos, eu tenho 900 mil, 800 mil, 500 mil, 100 mil, enfim, depende do lambda, que é a constante. E de novo, né, o A0 e o N0 são proporcionais. Então, se eu sei o A0, eventualmente eu posso conseguir descobrir qual é o meu N0. Ou se eu tenho o AT, ou seja, no tempo tal, eu sei qual é a constante, eu consigo, então, sabendo o N, N0, enfim, também descobrir qual é a quantidade de átomo, quantas gramas, enfim, o que eu tenho. Então, tem outras contas aí para saber. Sempre lembrando, né, que, como eu disse, é difícil contar, então eu vou sempre medir. E a ideia do tempo aqui é o seguinte, eu prever o futuro. Então eu posso dizer assim, olha, eu tenho 1 kg de átomo radioativo, que dá um N0, se eu calcular lá com mol, aquela coisa toda, e daqui meia hora, daqui um dia, daqui um ano, daqui 5 anos, quanto de material radioativo eu vou ter? Ou se eu tenho uma atividade agora, que é uma atividade, digamos assim, perigosa, uma atividade fora dos limites aceitáveis, quanto tempo eu tenho que esperar para que essa atividade decaia, para que essa atividade diminua e eu chegue, então, ao valor, por exemplo, limite, ou valor não perigoso, que eu possa ir lá manipular o material. Então, essa equação é muito usada nesse sentido, para mim prever, tá? Prever o futuro, ou então até tentar descobrir qual é o material que eu tenho. Posso chegar e dizer, ó, eu medi o material agora, tenho uma atividade,
daqui 5 minutos, 10 minutos, de acordo, meço de novo, e aí eu tento descobrir, bom, se eu tinha, né, o 100%, se eu tinha um valor, agora eu tenho 95%, eu perdi, qual que seria possivelmente em 5 minutos a constante de decaimento? Ah, e a constante de decaimento deu tal, como ela é única para cada radioisótopo, não tem dois igual, tem próxima, não, eu posso dizer, olha, possivelmente, pela constante, eu posso descobrir o material, possivelmente deve ser oxigênio radioativo. Ah, poderia ser urânio radioativo? Pode, só que assim, mas eu estou medindo no ar, eu não tenho metal urânio aqui, tem que ser um gás, então o único gás é o oxigênio. Então, claro que por eliminação a gente acha, né? Ah, será que é carbono ou é cálcio? Ah, estou com sei lá, um pedaço de carvão. Será que tem cálcio ali no carvão? Não, então deve ser do carbono, se a constante for parecida. Ah, ou é cálcio, estou com um pedaço de osso. Ah, talvez seja cálcio. Pode ser carbono também, da medula, enfim. Mas aí por eliminação eu posso até descobrir o lambda também. Então por isso que a gente usa essa equação. Medicina nuclear usa muito porque o decaimento é de horas, né? O material deixa de ser radioativo em horas, 6 horas, 10 horas, algumas até em minutos, tá? Flúor, tem oxigênio que você respira para fazer exames, isso aí é minutos. Então, em questão de 1 hora, você já não tem material radioativo suficiente. Então, por isso que você está sempre usando essas equações. Aqui, só para ter uma ideia, então, por exemplo, urânio 238, a constante de decaimento é 5 vezes 10 na menos 18. Eu não sei nem o que isso aí dá, nanofemton segundos, né? Por segundo, na verdade, essa na menos 1. Plutônio 239, 9,2, 10 na menos 13. Carbono 14, né? Que faz a datação, 3,9, 10 na menos 12. Rádio, 1,35. Radônio, que a gente respira, 10 na menos 2. Ah, 10 na menos já dá, isso aí daria uns, tipo, da ordem de milissegundos. Então, tem uma probabilidade de acontecer 13, porque eu tenho que acertar o 10 na menos 3 aqui, 13 emissões a cada 1 milissegundo. Aqui a gente já consegue falar algo que a gente entenda. Lítio, 0,825. Então eu tenho uma chance, ou 0,8 de chance de probabilidade, ou uma emissão a cada 0,8 segundos, uma chance de 0,8, ou seja, eu teria que, por exemplo, precisaria de 10 segundos para emitir 8 partículas, 8 fótons. O bismuto já é o contrário, o bismuto já são 4.000, né, 10 na 3 aqui, 4.330 emissões por segundo, mais ou menos isso, tá? Não é bem isso, mas só para ter uma ideia o que seria essa constante, tem uma ordem de grandeza. Então a gente pode ver que isso aqui, a probabilidade é muito pequena de acontecer em 1 segundo, e aqui já no lítio já é 1 por segundo, quase, no bismuto 4.000 por segundo, etc. Muito bem, mas só que isso é só a constante, que ainda tem exponencial para calcular, mas só para ter uma ideia. Então, veja, isso aqui, como a gente diz, é uma probabilidade. Professor, significa que se eu tiver um átomo de lítio, ou tenho 4.000 átomos de bismutos, 4.000 em 1 segundo vão emitir? Não, é uma probabilidade. Tá? Se eu tiver 5 bilhões de átomos de bismuto, muito possivelmente eu consigo de 5 bilhões, 4.000 emitir. Mas se eu tiver a probabilidade de acontecer é tal. 5, 10 na menos 18, ou 4,83, 10 na 3. Então, um tem uma probabilidade muito pequena e o outro tem uma probabilidade muito grande, 10, 20, 100, milhão de vezes mais. Significa que vai emitir, se eu tenho um átomo, eu nunca sei a hora que ele vai emitir. Tá? Se eu tenho 2 átomos, eu não sei se os dois vão ficar eternamente radioativos, ou seja, eternamente com excesso de energia, esperando o momento para expulsar essa energia, ou se eu olhar para eles e eu piscar, os dois emitem ao mesmo tempo. Então, isso sempre é uma probabilidade. Então, esses números aqui são números, como eu falei, grandes ou muito pequenos e tal, e ainda tem a questão tem que multiplicar pelo tempo, enfim, então isso aqui, e botar exponencial, esses números não são muito usados na prática do dia a dia, tá? São colocados lá na calculadora, eventualmente, mas não são muito usados na prática. O que a gente usa como grandeza, como medir ou entender um pouco mais a radiação? A gente usa o que a gente chama de meia-vida, que a gente chama de T 1/2. Não é T 0,5. Tem alguns lugares que eu já vi T 0,5, mas no geral se escreve T 1/2.
Então, é o tempo necessário para que o número inicial de núcleos radioativos, radionuclídeos, de uma amostra, ou seja, tem lá 1 grama, 1 quilo, 10 quilos daquele material, se reduz à metade. Tá? Então, eu vou ter 1 quilo de material radioativo e a meia-vida é o tempo necessário para cair a metade, ou seja, digamos que fosse 1 quilo puro de material radioativo. Então, tem aquele 1 quilo puro. Passou esse tempo, que a gente chama de meia-vida, 1 minuto, 1 dia, 1 ano, 1000 anos, eu vou ter metade do material radioativo. Tá? Por isso chama-se meia-vida. É a vida que metade vai deixar de ser radioativo. Tá? Então, de novo, eu posso ter 100 gramas de carbono, dos quais 10 gramas são radioativas. 100 gramas de carbono, 10 são radioativas. Acho que uns 5.000 anos. Então, daqui 5.000 anos, as 100 gramas e as 10 radioativas vão se transformar, então, as mesmas 100, claro, porque continuam tendo carbono, mas eu vou ter 95 não radioativos e 5 gramas radioativos. As 10 gramas se transformaram em 5 não radioativas, passo a ter 95 não radioativos e 5. Tá? Se eu esperar mais 5.000 anos, o que vai acontecer? As 5 gramas vão virar em 2,5 gramas. E os 95 passam a ser 97,5. Tá? Então, isso é muito importante. Então, uma coisa interessante é que é o inverso da constante de decaimento. Então, eles viram ali, fizeram umas contas de, olha, se eu pegar aqueles números malucos lá, número inclusive muito pequeno, né, 0,0000000, né, 18 zeros, 1, 18, 17 zeros, 1,3, enfim, e eu inverter, eu tenho um valor mais palpável. Por quê? Porque esse inverso do segundo é segundo. E se eu tiver 60 segundos, eu tenho a meia-vida é 60 segundos, eu posso chamar de 1 minuto. A meia-vida é 3.600, posso chamar de 1 hora. Não sei quanto lá, 7.000, 8.000 segundos, eu posso chamar de 1 dia. Aí o urânio, se eu inverter, vai dar 4 bilhões de anos. Certo? Então, a vantagem de você trabalhar com a meia-vida é que você tem números que são mais palpáveis, né? Que você entende melhor. Segundo, anos, milissegundos, microsegundos, décadas, séculos. Tá? Então, é algo que é palpável. E como é o inverso da constante, se eu te disser a meia-vida, você simplesmente inverte, né? 1 sobre, você tem a constante, vai lá, bota na exponencial, enfim, e faz os cálculos que você precisar. Então, é muito mais fácil você decorar, guardar na cabeça, etc. Alguma coisa, é 6 horas, é 10 horas, é 5.000 anos, é 4 bilhões de anos, etc, etc. Fica muito mais fácil. Tá? Então, aqui, para mostrar, por exemplo, o carbono 14, na verdade é 5.730 anos, né? Então, acontece, eu tenho 10 gramas de carbono 14, num tempo zero aqui. Aí, passou uma meia-vida. Também o fato de a gente chamar uma meia-vida facilita, porque normalmente a gente não vai dizer 5.000 anos, tá? A gente vai dizer assim, uma meia-vida do carbono. 2 meias-vidas, o que acontece? As 5 gramas vai perder a metade, vai virar 2,5 gramas. Passou mais uma meia-vida, mais 5.730 anos, cai para 1,25 e assim por diante. Então, aquele material radioativo vai decaindo a cada meia-vida, uma meia-vida, 2, 3. Então, uma meia-vida eu caí 50%, 2, 25, 3, 12,5. Então, às vezes, eu preciso cair a um valor que é 10% do original lá que eu tinha. Então 10% é 3, alguma coisa, 3,2, 3,3 meias-vidas. Então a gente trabalha muito com a meia-vida como sendo um valor meio que único, meio mágico, né? Depois eu adapto. Bom, carbono 14, eu preciso cair a 10%, eu preciso cair a 3,2 mais ou menos meia-vidas, então o que acontece? Qual é a meia-vida do carbono? 5.700. Então tá, 5.700 vezes 3. 15, 21, né? 37, 21, então dá 17, e 100, mais o 30 vezes 3, 90. Então eu tenho que ter 17.190 para o 3. Então só depois que a gente descobriu quantas meia-vida, 3,5 meia-vida, 4 meia-vida, 4,8 meia-vida, aí eu vejo qual é o valor e multiplico. Porque eu não vou escrever aqui
Carbono 14, 5.700, duas meias vida, 14, 10, 7, 7, 14, 11.400, depois 17.200, 17.100, depois não sei o que. Na época, muito número, eu só coloco 1, 2, 3. Tá? E aí pronto. E é sempre 100, 50, 25, 12,5, assim por diante. Se eu quiser botar grama, depois eu vou botar 10 gramas, assim. Se eu quiser botar 5 quilos, 2,5 kg, assim por diante. Então, trabalhar com meia-vida é muito mais fácil. Então, a meia-vida é o inverso. Só que, como é meia-vida, tem o 2 aqui, então tem que usar o logaritmo natural de 2, que o pessoal já decora, 0,693, às vezes só 0,69. Então, não é 1 sobre lambda, né? Mas não deixa de ser o inverso. Então, com a meia-vida, se eu disser para vocês, é 5 segundos, é 3 segundos, é 1 ano, 5 anos, bilhões de anos, vocês vão lá, claro, tem que transformar em segundos, o valor que eu der, segundo, hora, de ano, século, e dividir, desculpa, fazer o inverso, né? Então, lambda é 0,693 dividido por T1,5. Então, é só eu pegar aquele valor, o 0,69, dividir pelo valor aqui em segundos, que eu vou ter a constante de decaimento. Então, é muito mais fácil trabalhar com meia-vida. E vejam só como fica realmente mais fácil. Então, urânio, que eu tinha lá um número de 5,10 na menos 18. O que que significa isso? Né? Porque isso aí é Fempton segundos, né? Olha, significa que a meia-vida dele é 4,5 kmg, bilhões de anos. Mil, milhão, bilhão. 4,5 bilhões de anos. Então, se eu tiver lá, então, a usina nuclear lá que foi feita e tal, tem uma quantidade de urânio, etc, etc. Então, o que que acontece? Tem lá 10 quilos de urânio, mas foi enriquecido, então tá na faixa de 90%, tá? Dos 10 quilos de urânio, 9 quilos são radioativos. Então, para esses 9 quilos virarem 4,5, eu tenho que esperar 4,5 bilhões de anos. Se eu quero que o 4,5 vire 2,25, a metade, mais 4,5. O plutônio é 2,4, dá 10 na 4, dá 24 mil anos. O carbono, 5.500 anos. O rádio, 1.600 anos. O radônio, que é esse número pequenininho aqui, 52 segundos. Então, o que que significa 52 segundos? Significa que eu tenho lá 10 gramas, em menos de um minuto, 5 gramas vão ficar só radioativas, outros 5 vão deixar. Depois de 52 segundos, né, vai ser 2,5, depois 52 segundos e assim por diante. Mas, professor, vai ser tudo, quando bater o relógio 52 segundos, toda a metade vai transmitir? Não. Ao longo do tempo, é uma probabilidade, então ao longo dos 52 segundos, um radônio emite, 2 emite, 1 emite, passa um segundo, ninguém emite, 10 emite, 1 emite, 2 emite, ninguém emite, 5 emite. E ao longo de 52, eu vou medir a atividade e vou ver. Eu estava com uma atividade de 100 bequeréis, agora eu tenho uma atividade de 50 bequeréis. Se eu esperar mais 52 segundos, vou ter uma atividade de 25 bequeréis. Tá? Então, vai caindo metade a cada meia vida. Quando que ele emite? Não sei. Ele emite um pouco agora, um pouco depois, vai indo. Só que uma grande quantidade. Claro, uma grama já é uma grande quantidade. Então, uma grama até uma miligrama daquele material. Assim, agora, se eu tiver um átomo, 10 átomos, eu não sei quando que esse aqui vai emitir. Pode ser que os 10 emitam mais ou menos ao mesmo tempo, pode ser que os 10 fiquem parados, passe 1 minuto, 2, 3, 5, 10 e não emitam. Ah, porque sempre tem os lentos, né? Tem os rapidinhos que logo emitem e tem os atrasadinhos. Então, ao longo de 52 segundos, metade vai emitir. Então, se eu fizer janelas de 52, eu vou tendo metade, metade. Já o lítio, por exemplo, é 0,84 segundos, menos de um segundo. Então, significa que rapidamente, 1 segundo ele tem a metade, 2 segundos ele tem 25%, 3 segundos ele tem 12%, 4 segundos ele tem 6%, ou seja, em 1 minuto ele vai ter 0,0001% do que ele tinha no início. Então, esperou 1 minuto, de acordo com como for, tu não tem mais lítio radioativo. Por isso que é difícil encontrar, porque todo o lítio que era radioativo já deixou de ser. O bismuto é milissegundos.
10 na menos 4 segundos. Isso daqui dá 16, 10 na menos 16 milissegundos. Então, em 1 segundo, 6 vezes 16, 96. É isso. Então, em 1 segundo, ele já passou 6 meia-vidas. Em 1 segundo. 6 meia-vidas, acho que é 3%, 1,5%. Então, em 1 segundo, ele passa a ter 3% ou menos do que ele tinha originalmente. 2 segundos, 3 segundos, ele já tem lá 0,01%. Então, o bismuto radioativo também, ele é criado lá no reator nuclear, não sei o que, daqui a pouquinho ele já não tem mais bismuto radioativo, porque ele já emitiu. Já passou 1, 2, 3, 5 minutos, já decaiu tudo, certo? Tudo entre aspas, né? Porque ele sempre tem algum radioativo sobrando, mas em termos de valor é insignificativo, certo? Então, a gente consegue ver que eu trabalhando com meia-vida, me dá a noção de, entre aspas, o quão perigoso é, tá? Não é exatamente o valor, não é o quilo, 1 quilo de urânio, mas se 1 quilo de urânio for natural a 3% radioativo, né, significa que eu vou ter lá umas 30 gramas radioativo, talvez não seja tão perigoso, até porque o urânio vai emitir pouco por segundo, que leva 4,5 bilhões de anos. Então ele vai emitir muito pouco por segundo. Vai mandar uma partícula agora, daqui, sei lá, 10 minutos ele manda outra, daqui 1 hora manda outra. Uma coisa muito lenta, certo? Agora, já, por exemplo, um radônio, que é 52 segundos, ele está emitindo ali, tipo, a cada segundo, 10, 20, 100, 200 partículas, de acordo com o que eu tenho. Então, a meia-vida ajuda, de acordo, a entender um pouco esse perigo, né? Claro que a atividade é mais perigosa, mas se eu sei a atividade, eu estou transmitindo 10 partículas por segundo, isso é perigoso? Sei lá, é perigoso. Isso pode me causar uma doença de pele. Ok. Só que essas 10 por segundo, em 1 minuto, vai ser 0,01 por segundo. Ou seja, vai deixar de ser 10 por segundo, não vai ser mais perigoso. Eu espero 1 minuto. Pronto. Fico longe durante 1 minuto e já não tem mais perigo. Agora, se eu pego lá o rádio, que é 1.600 anos, só que significa? Preciso 1.600 anos para dividir a metade. Se ele está transmitindo hoje 10 milhões de partículas por segundo, isso vai me gerar um câncer praticamente certo. Se eu ficar 1, 2, 3 minutos lá recebendo aquela radiação, 5 minutos, sei lá, o que acontece? Eu tenho que esperar 1.600 anos para os 10 milhões cair para 5 milhões, que continua sendo alto, continua sendo perigoso. Mais 1.600 anos para cair para 10, 5, 2,5 milhões de partículas de fótons sendo emitidas por segundo. Atividade é por segundo, Becquerel, por segundo. Então vejo como é perigoso, então a atividade ser alta e ainda demorar muito tempo essa atividade, ou seja, essa quantidade de emissão diminuir. Por isso que é importante, tem que saber a meia-vida para ter uma ideia de quanto que é aquela atividade. Se ela é pequena e rapidamente ela já cai, não tem problema nenhum, eu espero. Tá? Então tem acidentes, digamos assim, em medicina nuclear, que a gente chama de radiofarmácia, onde você trabalha, né? Porque é uma farmácia, digamos assim, você prepara lá, entre aspas, não é medicamento, mas enfim, né? O contraste, digamos assim, que tu vai trabalhar com o paciente, você vai manipular, eventualmente pingou uma gotinha de material radioativo no chão, ou enfim, aconteceu alguma coisa e tal. Às vezes, o que eu faço? A gente sai da sala, fecha e diz assim, volta amanhã, porque amanhã já decaiu a quantidade de radiação, a quantidade de emissão, de atividade, o quanto ele está emitindo. Então, pronto, amanhã eu volto. Ou de acordo, daqui 5 minutos eu volto, porque a atividade era pequena, em 5 minutos cai a 10%, 1%, sei lá, aquele valor era pequeno, 1% ou 0,1% é menor ainda, está dentro dos limites, eu vou lá com um paninho, coisa limpo, jogo papel fora no lixo comum, se for o caso até, se for permitido, lógico, pelos níveis, e ponto final, acabou. Entendeu? Simples assim. Agora já o urânio não. Se o urânio está emitindo muito, plutônio, carbono, aí eu tenho que esperar mais tempo, né? Anos, milhões de anos, bilhões de anos para aquilo decair num nível aceitável. Muito bem, então como é que eu vou medir essa radiação, digamos assim, né? Então eu dependo das partículas alfa, beta, gama,
de elas interagirem com um detector, né? Que isso é uma outra disciplina que a gente aprende como que os detectores medem, como é que eles vão contar o número de partícula beta que passou, daí com isso passou tantos por segundo, então isso é a atividade daquela fonte, gama, alfa, etc. Inclusive aqui eu coloquei o neutrino também. Então a gente vai ver a interação, né? Basicamente, então, alfa, uma folha de papel é capaz, por quê? Porque o alfa é muito pesado, então uma folha de papel, as moléculas da folha de papel, o próprio ar, né, a gente vai ver. O beta, claro, se for muito papel, um livro, né, de grosso, né, a Bíblia, talvez o beta não chegue vivo lá na última folha de papel, na contracapa, mas enfim. Então você já precisa, de repente, uma lâmina metálica, já é mais garantido. O gama, de acordo com a energia, também vai passando. Aí o gama precisa, não é precisa chumbo, né? Precisa de uma parede grossa de concreto, precisa de uma, pode ser alumínio, pode ser aço, um pouco mais grosso, depende de energia, um monte de coisa. Mas basicamente assim para a gente ver como a gente das partículas a gente rapidamente se protege, mas já de uma gama, de um raio-x ou de uma radioterapia já precisa. Na radioterapia, concreto já tem que ter metros, tá? Algumas radioterapias agora de 15 MeV de energia, com fóton gama de 15 MeV, trabalham na faixa de 1,5 metro de parede de concreto. E aqui vamos salientar concreto e ferro. Eu acho que mais ferro para poder sustentar o peso do concreto do que propriamente concreto. Então, você precisa, não é só uma plaquinha de chumbo, não é um aventalzinho de chumbo que vai te proteger da terapia, né? Aqui é radioterapia, né? RT. Aqui é RT. E aqui é mais raio-x, tá? Então, raio-x, uma paredezinha às vezes de tijolo maciço, com reboco, alguma coisa já ajuda a transformar uma mamografia, um odonto já é o suficiente. Se for uma fluoroscopia, aí já tem que ser uma parede já chumbada, alguma coisa assim, mas assim com meio milímetro de chumbo, uma coisa bem pequena, não precisa muita coisa. Enfim, tem todo um cálculo e tal, tem a ver com energia, com uso, enfim. E já os nossos amigos neutrinos, como a gente viu no filmezinho da aula passada, né? Sobre lá os neutrinos, né? Como é que é? Cosmos, uma aventura no espaço-tempo. Os neutrinos, nem concreto, nem a própria Terra inteira não consegue impedir ou interagir com os neutrinos. Bom, então, por partes ou por tipo de radiação, né? Radiação gama. Pessoal, radiação gama e radiação X são a mesma coisa. A gente só dá o nome de radiação X porque é uma energia, porque é um fóton vindo da eletrosfera. Tá? Aquela transição entre elétron, bremsstrahlung, isso significa que veio um raio-x porque veio da eletrosfera. Quando é gama, é porque veio da diferença, do excesso de nível de energia dentro do núcleo. Ponto. Então, falar em raio-x ou gama é dizer a origem, tá? Certo? É só isso. O resto é igual. Como dizer assim, álcool e gasolina, o carro. Funciona igual. O combustível é diferente, mas depois que entrou dentro do motor lá, enfim, funciona, né, igual. Tem vela, tem tudo. Então é só para saber tipo origem. Então, se raio-x faz espalhamento clássico, raio gama também faz. Só que como o raio gama tem uma energia um pouco maior normalmente, né, que até que raio-x, ela não é difícil ter raio gama de pouco eletronvolts, lá 5, 10, 100, 1 kV para fazer clássico. Então é difícil por causa do nível, não que seja impossível, é só difícil. Faz fotoelétrico, sim, também pelo nível de energia dos fótons gama, só normalmente para átomos de alto Z, átomos que a gente diz pesados, lá pelo lado do chumbo, metais. Gama interage com carbono, com oxigênio, que são átomos leves, que mais? Boro, lítio, pode interagir, só que a chance é muito pequena, mas interage. Efeito Compton, que já precisa de mais energia, então já é mais comum, principalmente produção de pares, que a gente já viu lá no raio-x, né? Já viu nessas interações do raio-x, e fotodesintegração, ou seja, tem tanta energia que o núcleo do átomo capta, e aí esse núcleo de átomo pode virar radioativo, uma maneira de, né, que a gente viu, maneira
artificial de transformar ele em radioativo, é pegar um núcleo comum, um oxigênio comum, não radioativo, e joga energia até que ele fica radioativo. Então, pode ele ficar radioativo e daqui a pouco ele acho que emite pósitron, enfim, ou até na hora que ele recebe energia, já recebe, manda um alfa embora. Então, chamada foto desintegração. Aí sim, porque você quebra o núcleo. Você não dá um gama para ele te devolver um gama no núcleo. Você dá um gama de alta energia, ele vai te devolver uma partícula. Ok? Mas em termos de medicina não se usa muito, né? Na radioterapia, às vezes, você... Mas como você trabalha com carbono, oxigênio e tal, é difícil ter fotodesintegração dentro do corpo humano. Só, eventualmente, metais, zinco, chumbo, né? Que a gente tem 0,01% de chumbo circulando no corpo, enfim, metais pesados. Já a partícula alfa, então, normalmente ela tem muita energia, ela sai com velocidade, né? Da ordem de 4 a 7 MeV, mais ou menos. Ela é pesada, então ela tem muita massa, então ela é a massa dela, entre aspas, comparável com o próprio hidrogênio do ar, o hélio do ar, o oxigênio, né? Comparável, né? Claro que ela é menor. Ela é sempre positiva, porque ela não tem os elétrons, só tem os prótons e os nêutrons. E com isso ela vai passando e vai arrancando os elétrons. Então, como ela tem uma carga 2 positiva, os elétrons, ela está passando, o elétron aqui girando, opa, mas vou atrás. Ela não, muitas vezes ela não chega a fechar a ligação ali covalente, enfim, o elétron não chega a ser capturado pelo alfa. Ele vai passando e vai atraindo. Vem junto comigo, só que eu tenho mais velocidade que você, vai embora, esse elétron fica perdido e tal, depois volta para o átomo, etc. Então ela vai passando e vai chamando, né? O pessoal vai virando a cabeça enquanto está passando, né? Vai olhando, mas depois eles voltam. Mas ele consegue, então, a partícula alfa ionizar bastante o ar, por exemplo. Então, você tem alfa mais um átomo, ou seja, quando ele passa perto de um átomo, o átomo continua ali, não acontece nada. O alfa continua, mas você pode fazer com que seja emitido um fóton. Por quê? Porque o elétron, ele pode pular por uma camada, por causa da atração positiva do alfa aqui, que está positivo, ele é atraído. Aí o alfa vai embora, aí o elétron diz, o que eu estou fazendo aqui? Então, porcaria nenhuma, não quero nada, eu quero voltar para o meu lugar. E quando ele volta, né, transição de camada eletrônica, ele é obrigado a emitir um fóton. Por isso que o alfa passa perto de um átomo, o átomo continua igual, o alfa continua igual, mas é emitido um fóton, porque energia cinética, de onde é que veio a energia, né? Energia cinética do alfa foi transformada na energia de ligação para o elétron sair. Também pode acontecer se o alfa passar mais perto do átomo, o átomo aí sim ficar positivo e o elétron for embora. Então o alfa está aqui viajando, né? Passa perto do elétron e o elétron então tenta ir atrás, né? Só que o elétron está aqui e o alfa já está lá na frente, quando ele passou. Com isso, então, o alfa continua igual, o átomo que estava aqui fica positivo, o elétron vai embora. Às vezes esse elétron volta ou vai para um outro átomo, né? Então, essa é a partícula alfa. Curto alcance, ou seja, ela não vai para um... Claro que ela vai perdendo energia cinética, daqui a pouquinho ela, entre aspas, ela para, né? Daí quando ela para, lógico que ela atrai 2 elétrons, né? E com isso ela vira o gás, vira o hélio, propriamente dito, o átomo de hélio, e pode até virar o gás e assim por diante. Então, o alcance dela é curto, de 1 milímetro, em torno de 1 milímetro, né? De pele, alguma coisa assim, tá? Ou do papel, etc. Já no ar, ela consegue perder 100 keV por milímetro. Ou seja, se ela andar 1 metro, ela vai perder 100 MeV. Como ela tem 4, 5, 6, significa que em 1 centímetro, daqui a 10, ela já perdeu 1 MeV. Então, em 1, 2, 3, 5 centímetros de ar, ela pode simplesmente parar. Então, por isso vejo que ela não avança muito. Então, pode ionizar em torno de 40 mil átomos, passar 1 centímetro, porque ela tem 4 MeV, né? Então, 40 mil átomos ao passar por 1 centímetro de ar. Subsequente à emissão do alfa tem raio X e gama. Onde é que a gente viu isso? A gente viu no decaimento. Desculpa. Decaimento da série radioativa. Então, você tem lá um urânio que vira em tório, tório vira em plutônio, ou seja, o urânio deixa de ser radioativo, porque emitiu alfa, mas o tório que surgiu não é neutro, né? Não é estável. Ele também é radioativo. Então eu tenho que me preocupar
com isso, que eu posso, eu vou fazer minha roupa, né? Minha roupa é muito mais do que uma folha de papel. Então se eu usar roupa, luva, até uma luvinha de procedimento, mesmo uma luva, né, aquela de borrachinha fininha de procedimento, isso me protege do alfa? Sim, se protege do alfa. Só que eu tenho que lembrar que de onde está vindo o alfa, lá de um urânio, de um tório, em minutos, em segundos, depende lá da minha vida, eu vou ter emissão de beta. Aí, se eu tiver emissão de beta, beta menos, aí a minha luva, eventualmente a roupa, não faz. Esse alfa está arrancando elétrons. De acordo com como ele arranca os elétrons dos átomos que ele está passando, até chegar na luva ou na roupa e parar, esses elétrons podem emitir alguma quantidade de raio-x. Então, é muito fácil dizer, não, roupa, qualquer roupinha, qualquer papel lá, se eu me ensacar num saco de supermercado, um saco de lixo lá, pronto, aquele plásticozinho ali é suficiente para bloquear o alfa, né? Ainda tem mais o ar e coisa. Sim, é verdade, só que não vem só alfa, tem que lembrar que vem mais coisa junto. Bom, beta menos, tá? Então o que acontece beta menos? É um elétron. Geralmente tem muita energia, porque ele é pequeno em massa, então o átomo, lá, o núcleo, dá energia na forma de energia cinética. Então veja, em vez de eu mandar um fóton de 1 MeV para fora, 2 MeV, etc., que é mais ou menos os fóton gama estão nessa faixa normal, 2, 3 MeV e tal, ou até menos, às vezes tem, o Tecnes manda 140, eu acho, bem pouco, 140K. Então veja que eu consigo tirar muita energia do núcleo com simplesmente mandando um beta, né, que tem a massa é pequena, 0,5 MeV, mais a energia de cinética. O que acontece? Leve no sentido que ele interage pouco. O alfa era muito pesado. O alfa, só para ter, 2 prótons, 2 nêutrons vezes 1.800 e pouco. Isso dá uma massa 7.200 vezes maior que o elétron, só para ter uma ideia. Então, por isso que a gente diz que o elétron é leve, porque o alfa é 7.200, mais do que 7.200 vezes a massa do elétron. Então, tem um alcance médio, claro que dependendo da energia, se tiver pouca energia, ele não vai longe, vai 1 milímetro, se tiver muita energia, ele já pode ir alguns centímetros de materiais. Então, de centímetro até metros. No ar pode viajar 1 metro sem não acontecer nada com esse elétron, sem não ser capturado, digamos, por nenhum outro átomo. O que acontece? O que fazia o elétron quando batia lá no ânodo da minha ampola? Fazia raio-x característico ou fazia bremsstrahlung, né, ou freamento. Esse elétron, esse beta elétron, beta menos, o que ele vai fazer? Pessoal, só existe um elétron, o elétron. Ponto, ou elétron negativo, né? Já que tem um positivo que é o pósitron. Só existe um elétron. Todos os elétrons são iguais. Tá? Então, depois que ele saiu do núcleo, eu não posso dizer, esse é o elétron verdinho que saiu do urânio, esse é o elétron azulzinho que veio do oxigênio. Não, é um elétron. Depois que ele saiu, eu não sei mais nada dele. Então, quando ele vai interagir com o átomo, ele é um elétron igual aos outros. Tá? Mais energia, menos energia, mas é um elétron igual aos outros. Então, o que vai acontecer? O que faz um elétron lá na minha ampola? Faz raio-x característico ou freamento. Então, esse beta-elétron, ou beta-menos, que sai do núcleo, ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer a radiação característica, vai arrancar o elétron vai embora, e aí um elétron de uma camada externa vai ocupar a camada interna e tem a energia de ligação inicial menos a energia de ligação final, então isso vai dar a energia do fóton. É esse fóton aqui que vai sair, pela diferença de energia, ok? Então é isso aqui que acontece. Então, igual o elétron lá da minha ampola, ou do filamento, né? Também vai fazer um desvio de rota, vai fazer radiação de freamento. A mesma coisa. O mesmo processo. Tá? Então vejam que embora a gente às vezes, quando está aprendendo esses fenômenos físicos, fica meio assim, puxa, é radiação característica, é bremsstrahlung, puxa, tem que decorar, puxa, agora tem partícula alfa, partícula beta.
Vejam, depois que vocês aprenderem esse conjunto de fenômenos físicos, digamos assim, acabou. Em termos, pelo menos, de medicina, é isso. Por que que o detector vai captar esse elétron? Porque esse elétron vai fazer um bremsstrahlung. Por que que esse detector vai fazer uma captura de um fóton? Porque esse fóton vai fazer o que faz todos os fótons. Efeito Compton, efeito fotoelétrico. Então vejam que aprendendo esses fenômenos, o resto é usar um ou dois fenômenos eventualmente unidos, digamos assim, né? Faz um pedaço aqui, emite um fóton, o fóton libera um elétron, libera o elétron libera um fóton, capta o fóton, enfim. Tem o uso de dois, uma combinação dos dois fenômenos, né? Em etapas, né? Não é que junta tudo de bagunça, não. Os fenômenos em duas etapas e com isso está resolvido. Então daqui para frente falar em detector, falar em medida de radiação, falar em efeito biológico, é isso, é falar, houve um efeito biológico lá de quebrar o DNA. Por quê? Porque um fóton de radiação X arrancou um elétron, quebrou a cadeia, quebrou a molécula, e com isso eu deixei de ter um DNA íntegro para ter um DNA quebrado. Ou o carbono que estava, sei lá, unido lá na hemoglobina, não sei o que, o oxigênio, o hidrogênio, não sei o que, quebrou, o hidrogênio escapou, ou a hemoglobina quebrou e não funciona mais, é massa, enfim, a coisa vai por aí, tá? Então sempre vão ser basicamente esses fenômenos, não tem mais nenhum que vocês vão aprender, né? Não sei se depois radioterapia, alguma coisa diferente, mas se não, é isso que a gente vai falar daqui para diante até o final do curso de radiologia, tá? Nesses fenômenos aí de radiação característica, freamento, efeito fotoelétrico, efeito Compton. Eventualmente vai falar numa fotodesintegração, uma produção de par até fala um pouco na medicina nuclear, tá? Mas é pouco. Então é coisa simples, tá? Só aprender e se acostumar com esses poucos fenômenos aí, que dá o que? Uns 5, 6 fenômenos principais. Bom, se eu preciso fazer uma blindagem para beta, tem que pensar que a blindagem tem que suportar energias de 20 MeV, ou seja, elétrons tão rápidos com tanta energia como 20 MeV. Geralmente se usa uma mistura de material leve e chumbo, que aí tem um truque. O plástico absorve bem a energia do elétron, tá? A energia cinética, mas não gera bremsstrahlung. Quando você gera bremsstrahlung, por exemplo, aí você gera fótons, aí você usa o chumbo para os fótons. Então você faz um sanduíche que se chama. Vou proteger da radioatividade, mas a radioatividade emite beta, beta com material às vezes leve, um plástico, eu consigo frear, que a gente diz, diminuir a energia cinética, sem produzir radiação X. Ou eu produzo radiação X, eu boto um chumbo, daí o chumbo libera elétron, daí eu boto um outro material leve para absorver esses elétrons. Esses elétrons geram mais radiação X. Só que, claro, isso tudo vai diminuindo o nível de energia. Então, começa com 20 MeV, aí emito radiação X de 5 MeV, aí vai para o chumbo libera elétrons com 3 MeV, aí esses 3 MeV geram raio-x de 2 MeV, então isso tudo vai baixando a energia. Então nem sempre o chumbo, a gente pensa, o aço, o concreto, é a melhor barreira, a melhor proteção. Então o chumbo absorve melhor os betas com menos energia, tem tudo estudo, etc., para fazer a melhor blindagem, mais econômica e mais eficiente, né? No sentido de mais estreita possível, para não ocupar muito espaço. Já o beta+, o que acontece? Beta+, ou pósitron, é um elétron e massa, como eu disse, não dá nem para saber. Para mim ver a diferença é porque ele tem a tal da carga positiva. O comportamento dele é o contrário do comportamento do elétron. Bom, ele é leve, ou seja, do mesmo tamanho do elétron. Então, o que acontece? Como ele é igual a um elétron negativo, é muito comum que o elétron positivo seja atraído pelo elétron negativo, porque os dois são, né, farinha do mesmo saco praticamente. Então, os dois são iguais. O que acontece? Aí vem com aquelas teorias da que é antimatéria, enfim, que o mundo vai se acabar. Então, o que acontece? Os dois se juntam, menos com mais, teria que dar uma carga neutra. Então teria que surgir, digamos, alguém ia dizer, professor, então surge um neutro. Não, o que acontece? Você tem massa 1 mais massa 1, teria que dar duas massas. E um neutro tem massa 1830 e alguma coisa. Você me acho que é 1837, 1835, enfim. Então isso aqui não é um neutro.
Então não dá para juntar negativo, elétron e elétron positivo e dar um nêutron, porque não dá. Um próton, sim, um próton com elétron dá um nêutron, isso sim. Então o que que acontece? O que que é nêutron? Fóton é nêutron. Então a única maneira de duas massas pequenas, no caso dois elétrons, se juntarem com cargas diferentes e nessa junção eu surgir carga neutra, a única forma é criando fóton. Então as duas massas desaparecem e surgem fótons, energia pura. O que significa que quando Einstein diz que energia equivale a massa, massa equivale a energia, fica provado que, além de equivaler, entre aspas, pode se transformar. Onde eu tinha massa, eu tenho agora energia pura. Perfeito? Então, é uma prova que o modelo, que a ideia de que energia equivale à massa é verdadeira. Tá? E mais ainda, aquelas máximas, né? A energia não se perde, a energia se transforma, aquela coisa toda. Então, eu tenho uma massa do elétron. Essa massa é 0,511 MeV, que é igual a 511 keV, né? Só uma questão de grandeza. A massa também é um elétron, também é 0,511. Interessante que o que eu percebo são dois fótons de 511 cada um, ou seja, efetivamente massa se transformou em energia. Mas você tem a questão, você já lembra da conservação do movimento linear, né? Acho que você se lembra. Ou seja, se eu tenho um movimento neste plano, então se um é maior que o outro, se fosse um caminhão com carro, possivelmente o caminhão ia amassar o carro e o carro iria, né, por exemplo, para esse lado aqui, ou seja, o movimento continuaria na mesma linha. Então, ou eu teria fótons na mesma linha, indo para lá, indo para cá, né? Fótons para cá e fótons para lá, por exemplo, aqui tem que ter dois. Ou então eu teria que ter a 90 graus. E exatamente o que eu tenho é isso. Eu jogo um pósitron desse lado, um elétron desse lado, os dois se juntam, desaparecem, e exatamente a 90 graus eu boto um detector aqui, conto um fóton aqui e conto um fóton lá em cima, certo? Provando que então a massa a princípio foi transformada em energia, certo? Professor, não acredito em nada disso. Isso aí o senhor desenhou, isso é bonitinho e tal, os físicos falam, mas eu não acredito que energia e massa. Então nós que somos massa também somos energia e papapá, então nós podemos nos desintegrar, nos aniquilar, etc. Bom, não vou entrar nesse detalhe. Agora, o que acontece é o seguinte: existe um equipamento chamado PET. Tomografia, né? Grafia desenho, tomo por partes, então desenho por partes, imagens por partes, que é isso que ela faz o corte que nem a tomografia computadorizada, só que ela faz usando tomografia por emissão de pósitron. Tomografia por emissão de pósitron, ou seja, ela faz a sua imagem interna do corpo usando a emissão de pósitron. Na verdade, não é o pósitron, a emissão de pósitron é tipo o contraste que você usa. Então, você recebe um material radioativo que emite pósitron, já foi pego, já foi testado, ele sozinho lá viu que ele emite elétron, mas elétron com comportamento diferente, né? Comportamento contrário ao normal. Então, viram que eles eram emissor de pósitron. Você ou ingere, ou aspira, ou coloca lá injetável. E aí, o que acontece? Esse material radioativo emite o pósitron, logo, no próprio contraste, nas suas células, encontra um elétron, lógico, tem bilhões de elétrons. Os dois tentam se juntar, não dá certo, se aniquilam e sai um fóton para cima e um fóton para baixo, e tem detector exatamente a 180 graus. E ele faz uma imagem. Então, é isso que acontece? Não sei. Esse é o modelo que explica que eu tenho algo que eu chamo de emissor de pósitron, que vai, obviamente, por esse modelo encontrar elétrons, que eu tenho trilhões de elétrons, né? Todos os átomos têm elétrons, os dois vão se encontrar e eu vou achar dois fótons exatamente a 180 graus.
e eu meço 2 fótons chegando, isso é medido, fóton vai interagir, efeito fotoelétrico, efeito cômputo no detector, né, e o detector vai detectar por causa do efeito cômputo, do efeito fotoelétrico, vou detectar e vou, depois tem todo um truque de medir a distância, como é que eu sei a distância para fazer a imagem, né? Então ele vai ter um tempo 1 para sair da onde houve o choque até ser detectado e um tempo 2 aqui. Então, se o tempo 1 for igual ao tempo 2, significa que os dois saíram do mesmo lugar, tá? Igual não, na verdade aproximado, tá? Porque se ele está mais na superfície, o tempo aqui é mais próximo, né? E é mais longe aqui para baixo. Então, na verdade, é aproximadamente igual, né? Dentro do corpo humano. Daí ele sabe se é anterior, se é posterior, se é lateral direito, esquerdo, foi onde ele consegue montar a imagem. Mas vocês vão ver em medicina nuclear, tá? Então, o tempo 1 tem que ser próximo do tempo 2 para validar. Isso é tudo medicina nuclear, depois vocês veem no equipamento. Então, assim, alguém disse que isso acontecia, outro alguém acreditou, um terceiro foi lá, fez um equipamento e disse, bom, se os dois lá estão certos, eu vou conseguir detectar, medir o tempo de deslocamento T1 e T2 aqui e vou dizer que houve uma aniquilação nesse local. Ok, faça a imagem, perfeito, acabou. Então, assim, será que realmente acontece isso? Talvez não, aconteçam outras coisas aqui até chegar ao fóton, né? Sei lá, o próton se divide ao meio, o, o elétron em 4 partes, sei lá o que que acontece, mas no final das contas, entra elétron, entra pósitron, sai 2 fótons a 90 graus do caminho aqui, né? De colisão, tá? Então, existe. Os neutrinos, como a gente já viu no filme, já comentou, massa ínfima, muita energia, não tem carga elétrica, não interage, não detecta, não mede, não serve para nada, tá? Nem para dar efeito biológico, tá? Então praticamente não é detectado, né? Eles tiveram que construir lá aquela super piscina cheia de água para pegar lá de trilhões de neutrinos que passam, pegar um que consiga lá bater no oxigênio, no hidrogênio lá e ionizar, e aí com isso fazer o brilho, né? E aí eles detectam o brilho, tá? Então, não serve para nada, tá? A gente só comenta. Por fim, o que que a gente tem que lembrar que isso é importante? Eu já falei lá na partícula alfa, que a partícula alfa, ela arranca elétrons, aí os elétrons vão gerar efeito de radiação característica, o Bremsstrahl vai gerar fótons e assim por diante. Então a gente tem que lembrar que todo esse processo, tanto radioativo como de raio-x e emissão e todos esses fenômenos físicos, isso é uma espiral. Então você pode começar com elétrons, por exemplo, na ampola, vão produzir radiação característica. Os fótons são discretos, né? A radiação é discreta, ou seja, você tem de 5, de 10, de 12, de 20, de 75, você não tem todos os valores. E o bremistrálogo, a energia é contínua, qualquer valor. Bom, passei a ter radiação X, poderia ser gama também, tá? Tanto faz. Passei a ter radiação X ou gama, o que que acontece? São fótons, o que que fótons fazem quando estão viajando no meio de outros átomos? O que que eles fazem? Vão fazer efeito Compton. Se fizer efeito Compton, eu ainda tenho uma quantidade de energia menor do que entrou e liberei um elétron. Bom, se é um elétron, o que, que o elétron faz? Radiação característica. Se faz radiação característica discreta, passa a ser um fóton. O fóton, por exemplo, se tiver muita energia maior que 1,02, pode, não é obrigatório, né? Pode fazer produção de par. Aí o que, que ele faz? Um elétron negativo e um elétron positivo. O que, que faz o elétron negativo? É um elétron como qualquer outro, faz Bremsstrahlung, faz contínua, sobe, passa a ser fóton X de novo, ou fóton gama, enfim. O que, que ele pode fazer? Fotoelétrica, assim por diante. Elétron positivo, pósitron. O que, que ele vai fazer? Vai pegar um desses elétrons aqui, vai aniquilar, vai gerar, na verdade, duas vezes, né? 2 fótons de 511, passa a ser fóton, só que é de 511, para fazer um fotoelétron, para fazer um compro, libera elétron. Ou seja, não acaba nunca. Acaba quando? Quando esse nível de energia dos elétrons for muito baixo, ou seja, não consegue fazer mais característica, começa a fazer só Bremsstrahlung, e esse Bremsstrahlung vira calor, ou seja, tão baixo, não é nem bem Bremsstrahlung, é calor. E o fóton a mesma coisa, o fóton vai perdendo energia até que ele para de conseguir liberar elétrons, tá?
e aí passa a ser só uma onda de baixa energia. A onda de baixa energia é luz ou calor, de 1 elétron-volt ou menos de 1 elétron-volt. Calor ainda é menos, certo? Então é isso que acontece, vira infravermelho. Então, toda essa sequência aí, a gente tem que se lembrar que a gente aprende como se fosse uma fotografia, o efeito Compton, uma fotografia aniquilação de par, como eu falei do Póster, uma fotografia que é o efeito Bremsstrahlung, uma fotografia com o efeito radiação característica, mas isso faz parte de um filme. Então, quando você começa lá com os elétrons dentro da ampola, por exemplo, você dispara o filme até que o filme, né, dá várias voltas, até que o filme acaba em calor. É quase que energia mecânica calor. Se é gama, tá aqui, tá? Se é o foto gama. E se for alfa, o alfa tá aqui, né? Onde eu vou desenhar. O alfa tá por aqui, vai liberar elétrons ou vai liberar fótons, e aí no momento que liberou elétrons e fótons, entra nesse esquema aqui, tá? De espiral até que acaba lá em calor. Então, no final, a gente pode dizer que se eu fizer lá uma radioterapia, no final virou tudo calor dentro do meu corpo. Ou se eu colocar uma barreira, uma parede de barreira, no final essa parede esquentou, ficou mais quente, porque toda a energia que eu toquei para ela virou calor. Sim, você não estaria mentindo. Só que, claro, que esse calor que a gente está falando, esse aumento de temperatura, é de 0,0000001 graus, ou seja, é imperceptível, a menos que fosse uma radiação o X, ou gama, ou enfim, em particular, muito concentrada numa área muito pequena, muita intensidade, para você chegar e dizer assim, aumentou 0,01 graus, alguma coisa perceptível. Existe até um detector que é baseado na água, tá? No calor, tá? Detector bem complicado, na prática não se usa, né? Porque ele é todo lacrado no sentido de isolamento térmico, certo? Então, é todo lacrado, mas você tem que botar sensor de calor. E aí você deixa ele lá, acho que no ponto triplo da água, com 4 graus, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E ele todo lacrado. E aí você joga a radiação. E aí você mede o aumento de temperatura, que é menos de 1 grau, é décimo de grau, até menos, tem que ter um detector muito sensível. E mais, esse calor também nem pode ficar muito acumulado lá e também nem sair, nem entrar, enfim, é bem complicado, mas existe essa teoria e, enfim, e mais ou menos experimental, né? Então são caixas de água totalmente lacradas do ponto de vista térmico, com várias barreiras, não só de isopor, etc., às vezes até refrigeração forçada, tá? Para manter a temperatura. E aí, o que variar de temperatura, se você conseguir medir, né? Porque tem que ter um detetor muito bom. Então tem lá, sei lá, ponto triplo d'água, acho que em torno de 4 graus. Consegui medir que a água agora foi para 4,05 graus. Então isso. Aí, claro, depois você vai comparar para dizer, teve tanto de radiação, tantos elétrons, tanto. Bom, elétron não vai passar, é só para foto, né? Porque aquela lacrada não entra alfa nem elétron, né? Porque o próprio isopor e outras coisas vão barrar. Então, os fótons que passaram lá geraram essa energia de calor. Então, só para vocês terem uma ideia que vira tudo no final das contas calor, mas é ínfimo, tá? Então ninguém vai fazer uma radioterapia e dizer que tá com febre quando sair, tá? Por favor. Certo, pessoal? Era isso, tá? Agradeço aí a presença de vocês, a participação aí, vendo a videoaula, e a gente se encontra numa próxima oportunidade ou no próximo vídeo. Até mais!